alegria que nos reunimos aqui nessa noite para celebrarmos ao nosso Deus, para exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor, que é santo e que é digno de ser louvado. Amém? Cumprimente aí essa pessoa que está do seu lado com a paz do Senhor. Dá um beijo de mão. Que coisa boa estarmos juntos nessa noite. Amém? Bom estarmos em comunhão. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que nessa noite nós possamos celebrar o Senhor com alegria. Não apenas nessa noite, mas vamos aproveitar esse momento, essa oportunidade que estamos aqui hoje, como igreja do Senhor, para juntos celebrarmos ao nosso Deus e servi-lo com alegria. Amém? Entrar aqui nessa noite com ações de graças, que os nossos corações possam estar cheios de gratidão ao nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça sobre nós. Amém? Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar ao Senhor nesse momento, apresentar diante dele as nossas vidas, com o coração grato, contrito, rendido ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos. Bendizemos e exaltamos ao teu santo nome, ó Deus, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor. Queremos, ó Deus, nessa noite render graças a ti. Ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. E nós te agradecemos de todo o nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela provisão diária nas nossas vidas. Agradecemos por tudo, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Muito obrigado. Queremos, ó Deus, nessa noite também, ó Deus, reconhecer que somos falhos, que precisamos, ó Deus, do teu perdão nas nossas vidas. Ó Deus, porque mesmo, ó Deus, sem querer, muitas vezes pecamos, ó Deus, por ações, por pensamentos, ou até mesmo por palavras. Por isso pedimos ao Senhor, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, purifica, ó Deus, o nosso coração. Ó Deus, pois nós queremos fazer aquilo que te agrada, nós queremos, ó Deus, fazer aquilo que alegra o teu coração. Por isso nós pedimos ao Senhor, nos ajude, ó Deus, dia após dia, a fazer e a viver a tua vontade. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentações, mas livra-nos do mal, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, por isso nós rogamos a ti, que o Senhor a cada dia nos direcione a fazer a tua vontade, a viver a tua vontade, ó Deus, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância, ó Deus, que nós possamos agradar o teu coração. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor, que nessa noite o Senhor possa receber a nossa adoração. Ó Deus, que possa chegar até a ti como um cheiro suave, como uma oferta agradável ao Senhor, e que o Senhor se alegre, ó Deus, do nosso louvor, que o Senhor se alegre da nossa adoração. Ó Deus, e que de uma forma especial o Senhor possa nos visitar, nos tocar, ministrar, ó Deus, aos nossos corações por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus, e que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos, ó Deus, fortalecidos, renovados, revigorados, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração.
confiamos, ó Deus, naquele que temos. Nós confiamos em Ti, que é aquele que nos sustenta e nos fortalece dia após dia. É aquele que segura na nossa mão quando estamos em momento de aflição. Ó Deus, é o Senhor que nos sustenta com a tua destra fiel. E ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós podemos descansar, Deus. Somente em Ti nós podemos descansar, Senhor. Ainda que o medo bata a porta, ainda, Senhor, que a tristeza nos aflige, que as tribulações, ó Deus, venham sobre nós, em Ti nós podemos descansar, porque nós cremos que Tu és o Deus soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma das mãos, e que não nos desampara, e que não nos deixa só. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua graça sobre nós. Obrigada porque em Ti nós podemos descansar, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que a nossa confiança, a nossa esperança possa estar depositada sempre no nosso Senhor, aquele em que nós podemos confiar e descansar dia após dia. Amém. Boa noite, irmãos, graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 13, inicinho da Bíblia aí. Gênesis, capítulo 13. Amém? Abrir ligeiro, né? Pertinho. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por mais uma vez estar aqui, por mais uma vez estar na companhia dos irmãos, para única e exclusivamente adorar o Senhor, para exaltar o seu nome. Ó Deus, é um privilégio que o Senhor nos concede, louvamos o teu nome por isso. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba, ó Deus, as nossas ofertas, receba o nosso louvor e sacrifício agradável ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos agora, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor que nós pedimos. Amém. Amém. Eis aqui uma parte da história de Abraão. Abraão é aquele que Deus a chamou para fazer dele uma grande nação. Deus chama do meio do seu povo e diz que ele, para sair do meio do seu povo, ir para uma terra que Deus vai mostrar a ele. E Abraão percorre alguns caminhos, como diz a palavra do Senhor, que ele viveu como peregrino na terra. E esse momento que nós lemos do capítulo 13 marca um momento após aquele momento que ele chega do Egito. E ao chegar no Egito, ele comete um pecado diante de Deus, porque ao chegar no Egito, visto que sua mulher era muito bonita, ele faz um combinado com a mulher dele e fala assim: quando a gente chegar no meio do Egito, o povo vai achar você bonita, e aí vão querer você para eles, então vão querer me matar. Então vou dizer para eles que você é minha irmã. E o texto vai lá nos dizer no capítulo 12 que veio a mão do Senhor sobre aquele povo porque pecou contra a mulher de Abraão, a ponto de eles ficarem sabendo disso e ver a mão de Deus pesando sobre a vida deles. Ele falou: que é isso que fizesse conosco? E expulsa Abraão do Egito, e Abraão volta para esse lugar aqui. Ele sai do Egito e volta para o Negueb, e é nesse momento que Abraão busca a Deus novamente. Ali a gente vê o reencontro, a comunhão com Deus, porque ele havia pecado contra o Senhor. E esse capítulo 13, ele marca um contraste entre dois homens. Abraão, o homem da promessa, porque Deus havia feito a promessa, e Ló, o homem que vivia por vista. Ele não fazia parte da promessa, ele estava ali acompanhando seu parente. E após esse momento de fraqueza do Egito, Abraão retorna para essa terra e diz que Abraão é muito rico, e tem muito gado, e Ló também enriquece, tem muito gado. E a maneira como ele lida com essa situação revela a maturidade espiritual e a confiança nas promessas de Deus. Porque ele chega a esse momento, os vaqueiros, vamos dizer assim, de Ló, começa a brigar com os vaqueiros de Abraão, e Abraão chega ao ponto: olha, nós somos parentes, nós não vamos estar brigando, então nós vamos nos separar aqui,
porque já não dá mais para a terra suportar tamanha a quantidade de animais que você tem e a quantidade de animais que eu tenho. Então você pode escolher para onde você quer ir. Se você escolher para ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E aqui, irmãos, se num momento comum, aqui nós íamos ver Abraão discutindo com Ló, Abraão dizendo: talvez eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra, lá tem riquezas, lá a terra é mais irrigada, eu vou para lá porque lá é que é bom de criar gado, porque se eu for para o outro lado eu só vou encontrar deserto e meu gado vai sofrer, e talvez iniciaria ali um conflito de interesse, porque de fato nós não saberíamos como escolher o lado certo, porque de um lado estava o deserto, do outro lado estava um lugar mais irrigado, que tinha mais comida com abundância. Mas Abraão aqui revela a maturidade espiritual e a confiança na promessa de Deus, porque ele não saiu da sua terra confiando na terra que produzia alguma coisa, ele saiu dali confiando na promessa de Deus. Ló, em contraste, toma uma decisão baseada na aparência, na prosperidade imediata, e isso leva para perto do juízo de Deus. E nesse sermão, irmãos, nós aprendemos como a fé verdadeira se manifesta diante dos conflitos, diante das decisões e promessas, e como nossa vida pode ser moldada por ela. Aqui Abraão recebe a promessa de Deus, mas ele não está isento de passar por momentos de conflito, por situações difíceis, por momentos de que tem que se tomar uma decisão que seja difícil. Isso, a promessa de Deus não nos isenta de passar por aflições, de passar por momentos difíceis. Mas o fato de nós termos uma fé verdadeira e uma fé que entende, compreende e crê nas promessas do Senhor para as nossas vidas, nós vamos ter a certeza que no meio dessas situações nós vamos ser abençoados, não por causa do lugar onde a gente está, da situação em que a gente se encontra, mas por causa da promessa de Deus. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o caminho, caminhos que se separam, fé ou vista. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, a partir do verso 1 ao verso 4, a fé que retorna ao centro da adoração. Aqui, irmãos, nós vamos ver no verso 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Aqui nós vemos uma situação, irmãos, que após a falha no Egito, Abraão volta ao altar que havia construído em Betel, entre Betel e Ai. O retorno de Abraão aqui para esse lugar é significativo porque representa arrependimento. E aqui, no momento em que ele invoca o nome do Senhor, ele está demonstrando que está a restauração, a comunhão com Deus, porque ele se arrepende e ele confessa diante de Deus os seus pecados. Então ele restaura, ele é restaurado a comunhão com Deus. Na fé verdadeira, no coração da fé verdadeira, está, irmãos, uma adoração sincera e a confiança na promessa do Senhor, não nos bens acumulados. A nossa doutrina reformada, nós cremos que a centralidade da adoração é uma marca da verdadeira piedade. A centralidade da adoração, irmãos, o objetivo de estar aqui não é apenas encontrar os irmãos, mas o principal objetivo desta noite, de estarmos aqui, é para cultuarmos ao Senhor, é para adorarmos ao Senhor. É por isso que a gente chama a atenção, muitas vezes, das pessoas, porque as pessoas vêm, muitas vezes, parecendo que vêm participar de uma reunião qualquer. Não, nós vamos adorar o Senhor,
os irmãos do povo de Israel, eles se levantavam para ir a Jerusalém para fazer o quê? Fazer procissão simplesmente? Não, eles iam para adorar ao Senhor no templo. A fé reformada entende que o culto a Deus não é um apêndice da vida, mas o seu centro. O apêndice é um órgãozinho que fica aqui nesse cantinho da barriga. E eu acho que hoje a medicina já descobriu qual é o objetivo do apêndice, mas antigamente a gente falava assim: para que serve o apêndice? Para inflamar e ter que fazer cirurgia e tirar. É como se fosse o finalzinho do intestino. A gente vai ver a foto lá, fica parecendo um rabinho de lagartixa. E ele, a princípio, só serve para inflamar e ser retirado. Tem muita gente que inflama e antes que estrangule tem que fazer cirurgia e corre o risco da pessoa morrer. Mas aqui não é apenas um órgãozinho considerado sem importância. A adoração não é como um órgãozinho considerado sem importância. A adoração deve ser o centro das nossas vidas, deve ser o coração, a mente. É o centro das nossas vidas. A adoração deve fazer parte das nossas vidas, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e nós precisamos adorá-lo. Calvino vai dizer que a adoração não é apenas uma parte da religião, mas é a alma dela. E onde ela falta, falta tudo. Aonde ela falta, irmãos, não existe um culto, existe uma reunião de pessoas. E nós estamos aqui para mais do que isso, é para adorar o Senhor. Abraão, ele retorna àquele lugar, talvez com sentimento de culpa, mas ele volta ali ao centro da oração, aonde ele ergueu um altar ao Senhor para adorar. Então ele, depois de ter pecado contra o Senhor, ele volta ao centro da adoração, para buscar a face do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor que ele invoca o nome do Senhor. Aplicando para as nossas vidas, qual é a primeira reação após falharmos, após errarmos? Nós culpamos os outros ou voltamos ao altar? Nós estamos edificando altares, ou seja, vida de oração, culto, leitura da palavra de Deus, ou tendas temporárias no mundo. Como é que nós estamos lidando com a adoração ao Senhor? Uma igreja, irmãos, reformada é uma igreja centrada em Deus. E isso começa no coração dos seus membros. Quando os seus membros estão dispostos a adorar o Senhor, a buscar a face do Senhor. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Porque, irmãos, vai ter dias que, se a gente for olhar as circunstâncias ao nosso redor, nós não temos desejo. Mas quando nós olhamos para quem Deus é, não apenas pelo que ele faz nas nossas vidas, mas quem Deus é, nós o adoramos mesmo assim. Mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às adversidades, Deus ele é para ser adorado. O centro desse culto não é para ouvir o pregador, não é ouvir os louvores, nem se viesse um grupo de louvor grande, mas a realidade desse culto está acontecendo nessa noite, é para que nós venhamos adorar o Senhor, a exaltar o nome do Senhor. Porque se a gente confundir isso e começar a vir para um lugar, para a igreja, para encontrar os irmãos simplesmente, nós estamos indo para uma reunião e o objetivo final do culto não está sendo cumprido, porque não está havendo adoração. É por isso que a gente convoca, para que a gente possa dar o nosso melhor, porque nós não estamos fazendo para pessoas, estamos fazendo para o Senhor. Amém? O seu ato de louvor, o seu ato de culto não é para a igreja, não é para a denominação, não é para pastor, nem para presbítero, é para o Senhor. Amém? Fé que retorna ao centro da adoração. Irmãos, em segundo lugar, a fé que promove a paz e renúncia por amor. Do verso 5 ao 9, nós vamos ver que o verso 8 vai dizer assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e entre os meus pastores.
e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Irmãos, a prosperidade material de ambos trouxe contenda entre os pastores. Olha, que não foi um problema de dificuldade financeira, foi um problema de abundância financeira. Ou seja, não é a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro também pode provocar contendas. E aqui eles está provocando contenda entre os pastores dele por causa da riqueza deles. E não era um querendo ser mais rico que o outro, é porque a terra não dava para alimentar todo o gado dos dois. Por isso estava havendo contenda. Abraão, que tinha autoridade espiritual e direito à escolha, age com humildade e paz para não causar problema, renunciando aqui os seus direitos. Porque lembrando que a promessa de Deus era para ele, não era para Ló. Ló foi enxerido. É porque, na verdade, irmãos, eu não sei se os teólogos já discutiram isso, mas quando a gente estava fazendo o curso de teologia, a gente vendo um pouco sobre a genealogia de Abraão, o início ali, a gente vai ver que o pai de Abraão, aí cita os 3 filhos de Abraão, e depois um dos filhos de Abraão some da genealogia, e parece que do pai de Abraão, dos filhos do pai de Abraão, dos irmãos de Abraão, some da genealogia, porque o que era costumeiro ver naquela época era assim: o pai, seus filhos, e aí o pai morria e ficavam os filhos. Só que acontece ao contrário, me parece, pelo menos o que está registrado ali, é o momento em que o pai vê um filho morrer pela primeira vez. O pai de Abraão vê um dos irmãos de Abraão morrer antes dele. E aí parece que Ló é filho desse rapaz, e meio que Abraão cria ele como um filho ali, um menino querido. Posso estar confundindo aqui agora, porque eu estou lembrando disso agora aqui, deve se olhar melhor. Mas o fato é que ele vai porque é um parente querido. É um filho para ele, vamos dizer assim. Talvez Ló tenha sido criado como um filho por Abraão. E é por isso que ele está ali junto com Abraão. Mas a promessa não é para ele. A promessa é para Abraão. Deus não tinha compromisso com Ló nesse sentido. O compromisso de Deus, da sua promessa, era com Abraão. E aqui a gente vê Abraão renunciando a esse direito, e fala assim: ó, Deus não mandou você sair de lá. Deus mandou foi eu sair. Eu tinha legitimidade para falar isso. Deus não mandou você sair de lá da terra dos meus pais. Você que quis me acompanhar. Não está dando certo, é melhor você voltar. Ele poderia falar isso. Mas ele fala assim: não, escolhe um lugar aí. Para onde você for, eu vou para o lado oposto e a gente vai viver em paz. Aqui, irmãos, ele sabia que a promessa de Deus ela não depende da localização, mas da obediência. Ele reconhece que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, independente do lugar onde ele possa estar. Enquanto Ló, ele vivia por vista, ele não vivia pela promessa. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, numa situação dessa, e nós precisamos não viver por aquilo que vemos, mas viver de acordo com a promessa de Deus. Crer na promessa do Senhor. Irmãos, qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus para as nossas vidas é novo céu e nova terra. Portanto, vivemos em função dessa promessa. Nós não devemos viver com os olhos fitados aqui nesse mundo, naquilo que vemos, mas nós olhamos é para a promessa. Ou seja, olhar para a promessa nos faz viver em obediência a Deus, sabendo que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Ele é fiel. Abraão, ele vive em função da promessa. Ele sabia que o que Deus falou ele iria se cumprir, independente das circunstâncias ou do lugar onde ele estava. E é por isso que ele dá liberdade a Ló para escolher onde ele quer ficar. Porque Abraão, em vez de escolher a terra que talvez fosse mais irrigada, Abraão estava escolhendo viver debaixo da promessa do Senhor. Enquanto Ló vivia aquilo de acordo a sua visão alcançava, Abraão vivia de acordo à promessa de Deus.
assim nós também, irmãos, nós não devemos viver por vista, porque daquilo que é vista, às vezes nós olhamos para ofertas do inimigo, do mundo, dos prazeres do mundo, e a gente vai querer, se a gente for viver de vista, a gente vai aceitar essas propostas do mundo. Mas quando vivemos baseados na promessa de Deus, isso vai nos ajudar a recusar os prazeres do mundo, porque o nosso foco, o nosso alvo vai estar nas promessas de Deus, novo céu e nova terra. Vida na presença de Deus eternamente. Precisamos viver em função da promessa. E aqui a gente vê Abraão renunciando o seu direito de escolher para onde ir. E a doutrina reformada também nos ensina que a ética cristã bíblica inclui a renúncia voluntária por amor ao próximo. John Stott ele vai dizer que o verdadeiro crente é pacificador, mesmo quando isso custa seus direitos. Lutero também vai dizer: a fé ativa em amor é aquela que busca a paz, mesmo quando teria razão para contenda. Eu costumo muito usar a figura no trânsito, porque quando a gente anda no trânsito aparecem uns indivíduos que dá vontade de sair xingando eles, ou falando coisa com eles. Porque às vezes ele dá até um susto na gente. Imagina a gente estar dirigindo, vem um maluco de lá para cá olhando para o mundo e em sua direção, seu coração fazer que nem quando a Elisa era pequena. Meu coração chega a bater diante da imprudência, diante das imprudências. E reclamar nesse momento é um direito total nosso, mas nós somos pacificadores. Nós procuramos a paz. E procuramos viver em paz. Nós não somos a favor de guerra, mas nós desejamos a paz. Amém? E essa paz, irmãos, deve ser em nossos relacionamentos familiares, no nosso ministério, na igreja, promovendo a paz e não o conflito. Promovendo a paz e não o conflito. E a pergunta é: como é que nós lidamos com os nossos direitos? Insistimos ou preferimos o bem do outro, confiando que Deus nos sustenta? E aí, às vezes, o pacificador passa a ideia de que é fraco. Ao invés de revidar, em vez de discutir, muitas vezes a gente ouve a palavra e fala assim: isso aí é frouxo. Fica calado quando deveria falar, quando deveria brigar. Mas, irmãos, o pacificador não é fraco. Ele é espiritualmente maduro e confia na soberania de Deus. Creio. Às vezes, em momentos corriqueiros, a gente é desafiado a buscar os nossos direitos, mas que nós possamos ser um pacificador. E muitas vezes sofreu dano, perca, para que o nome de Deus seja glorificado. Confie na soberania de Deus. Amém? Terceiro aqui, a fé escolhe pela promessa, não pela aparência. No verso 10, o texto diz que Ló levantou os olhos e viu a terra, toda a campina do Jordão. Ló faz uma escolha egoísta, pragmática e carnal. Ele escolhe como se estivesse no Egito, onde as aparências é tudo.
o fato de que a região estava próxima a Sodoma, uma cidade perversa. O texto vai dizer: Sodoma era um lugar de homens maus, pecadores contra o Senhor. Ele escolheu estar lá perto, ele escolheu estar lá. Abraão, por outro lado, escolhe confiar nas promessas de Deus, mesmo que o que restou não parece atraente. Abraão escolhe confiar. Irmãos, a fé reformada ensina que o cristão caminha não por aquilo que ele vê, mas por fé. Henry vai dizer: quem escolhe com os olhos pode se lamentar com o coração. Esses dias eu vi um vídeo, o cara falando assim: qual seria a mulher para casar? Aí aparece uma mulher bonita, as mulheres desenroladas, toda bonita, falando na rua e falando o nome dela, aquele negócio desenrolado, enchia os olhos de todo homem. Aí aparece uma mulher que não é o padrão da sociedade, que não parecia mais bonita, mas demonstrou um caráter. E o cara olha assim: qual é a mulher para casar? E ele responde: a mulher para casar é a segunda mulher. Porque as pessoas iam fatalmente escolher a primeira. Mas ele está ali demonstrando, mostrando que não é por aparência, mas é por caráter. Irmãos, o crente, ele não vive por aparência. Ele não olha, ele não escolhe as suas decisões simplesmente por aparência. Ele escolhe viver por fé. Irmãos, às vezes o mundo, ele nos afronta, nos oferecendo pratos que aos olhos parecem ser magníficos, mas na verdade é o que a palavra de Deus nos ensina, que para o homem alguns caminhos parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Aos olhos parece ser magnífico, mas na verdade é caminho de morte. E nós precisamos viver como Abraão em função dessa promessa. Quem escolhe com os olhos pode se lamentar com o coração. E Calvino também ele vai advertir contra a confiança nos sentidos. Ele diz: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E frequentemente nossos olhos são cúmplices em sua produção. Ele está dizendo que o coração é uma fábrica de ídolos. É uma coisa que nós olhamos, daqui a pouco nós estamos idolatrando, e os olhos tornam-se cúmplices do sentimento. Porque, irmãos, se nós formos escolher as vantagens desse mundo, fatalmente perderemos aquilo que Deus tem para nós. Novo céu e nova terra. E muitas decisões hoje são tomadas com base em aparência, empregos, relacionamentos, igrejas. Eu conheço uma porção de gente que já passou por trocentas igrejas, procurando a igreja perfeita. Se chegar aqui em paz e falar assim: ah não, o louvor lá só tem Michel tocando, é meio sem graça, só tem ventilador, não tem ar-condicionado, aí sai para outra igreja. Lá tem um telão bonito, as cadeiras são confortáveis, e aí daqui a pouco, não, é muito escuro, as paredes pretas, aí começa a mudar de igreja, escolher sommelier de igrejas. E nós precisamos buscar, se for para falar de igreja, nós precisamos buscar, como uma vez nós estávamos conversando dentro da Como, não é procurar a igreja mais próxima, é procurar a igreja mais próxima da palavra, que prega a palavra, que está disposta a fazer de acordo com a palavra. Amém? E nós estamos nos aproximando de Sodoma por conveniência, ou seguindo pela fé o caminho que Deus ordena, mesmo que pareça estreito? Jesus já dizia, a palavra do Senhor já nos dizia, que estreito é o caminho da salvação. Nós não vivemos por aquilo que vemos,
Nós vivemos baseados na promessa de Deus. Amém? Em quarto lugar, a fé que espera pela promessa e anda com Deus. No verso 14, vai dizer assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Irmãos, depois que Ló se separa de Abraão, Deus fala com ele. E Deus fala com Abraão, e muitas vezes a promessa se torna mais clara quando nos desprendemos daquilo que é mundano. E é interessante que Deus fica calado. Mas quando Jó sai de perto de Abraão, Deus vai falar com Abraão. Irmãos, quantas vezes nós vivemos apegados às coisas desse mundo, apegados aos prazeres, apegados aos desejos, sonhos para ser realizados nesse mundo. E às vezes nós não damos ouvidos àquilo que Deus tem para falar conosco. Aqui, quando Abraão, talvez com o coração partido até por estar separando do seu sobrinho, talvez considerado como filho dele, ele está se apartando, talvez com o coração doído, se separando, porque o objetivo era: vamos nós, sobrinho, talvez vamos nós participar dessa promessa, mas não, a promessa era para ele, exclusivamente para ele. E aí, quando eles finalmente se separam, Deus fala com ele. Deus fala com ele. E aí vem mostrando o tamanho da sua promessa. Olha, Abraão, olha para essa terra que você está vendo aí. Olhe para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro. Tudo isso é teu. Te darei. Darei a tua descendência. E tua descendência não vai ser pouca gente, não. Se é que alguém pode contar os grãos da terra, se alguém puder contar, essa será a tua descendência. Essa é a promessa de Deus. Irmãos, a instrução de Deus para Abraão é levantar os olhos. É levantar os olhos agora sob direção de Deus. Diferente de Ló, levanta os olhos carnalmente, sem olhar para si mesmo. E agora a ordem de Deus era levantar os olhos e percorrer a terra. Em atitude de esperança e posse pela fé. Percorre, conhece, visite os caminhos, conheça a terra que vai ser tua, que vai ser da tua descendência. Pela fé, receba pela fé a promessa. Nós sabemos que Abraão morreu sem ver com os olhos humanos a concretização da promessa. Mas a gente vai ver lá fora, mais na frente, que Deus cumpre aquilo que prometeu. E a Bíblia diz em Hebreus que Abraão de longe o viu e o saudou. A concretização da promessa. Ele, pela fé, ele não olhou com os olhos carnais assim como Ló, mas ele olhou pelos olhos da fé e contemplou a promessa de Deus. E o texto diz, irmãos, no verso 18, para você ver que tudo termina em adoração. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abraão levanta um altar, mostrando que o andar do servo de Deus é marcado pela comunhão contínua com Deus. Que o servo de Deus é marcado pela adoração contínua a Deus. Amém? Em Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. Ou seja, a fé é crer sem ver o cumprimento ainda.
Abraão creu. Romanos vai dizer que Abraão creu contra a esperança. Irmãos, a fé não exige ver para crer. Ela vive da palavra de Deus, que é mais firme do que os céus e a terra. Nós precisamos viver em função dessa promessa, da promessa de Deus. Tem muita gente, irmãos, nós corremos o risco de viver aqui nessa terra, com os olhos fitados aqui nessa terra. Nós corremos o risco de construir famílias e ensinando os nossos filhos a amar essa terra, a viver como se fossem donos dessa terra. Mas a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. O tempo passa muito rapidamente. Enquanto uns estão subindo a ladeira da vida, outros já estão descendo a ladeira. Chega um momento que a gente só cresce. Olha, a gente cresce, fortalece. Que uns dias, quando você estiver mais velho, você vai se tornar uma mulher. Aí daqui a pouco, só descendo a ladeira. Cabelo dos homens vai caindo, cabelo das mulheres, do homem de mulher vai ficando branco, aquele corpão forte já vai ficando mais fraco, já não consegue correr mais como antes, se correr demais trupique cai, e aí vai só diminuindo. Nós somos estrangeiros aqui, a vida passa muito rapidamente. Eu já estou descendo, ó. Ainda bem, eu estava falando na Kombi, falando que a Edmundo está procurando hoje, ele estava falando na Kombi, que a ladeira de descida ainda bem que é maior do que a ladeira de subida, porque senão a vida acabava era ligeiro. Se na descida é mais fácil, né? Ainda bem que a ladeira é mais comprida. Mas aqui, irmãos, nós não podemos viver olhando para esse mundo. Nós olhamos com os nossos olhos fitados na promessa de Deus, de que um dia estaremos com Ele na glória. E aí, como o pastor Luciano falou, que é uma teologia especulativa, porque não dá para provar na palavra de Deus. E aí fala assim, e uma criança de 3 meses que faleceu, ela vai viver lá no céu como criança? A gente tem que cuidar dela. E aí a teologia especulativa é que todos nós, e aí a pessoa que morreu com 100 e tantos anos, que não aguentava nem caminhar, vai viver no céu com uma bengalinha segurando. A teologia especulativa vai dizer, e eu até que faz sentido isso, é de que todos nós viveremos na idade, como é que se diz a expressão? Na idade de Adão. Porque Adão não foi criança. Deus já criou ele adulto. Na varonilidade, essa é a expressão de Abraão, de Adão. E então nos livraremos das dores, das decepções e viveremos eternamente em plena alegria na presença do nosso Deus. É por isso que nós que conhecemos ao Senhor, que entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, que nós que reconhecemos que sem Cristo, sem entregar as nossas vidas a Cristo, não herdaremos a salvação. É por isso que nós que cremos no nome de Jesus Cristo, de que Ele é o nosso Redentor, de que Ele é quem nos salvou, Ele é quem pagou o preço pelos nossos pecados, nós que cremos por meio do Espírito Santo de Deus, que nos converteu, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós que cremos nisso, nós temos os nossos olhos focados na promessa e na esperança de que um dia Ele virá buscar o seu povo. Amém. O capítulo termina com 2 homens em caminhos diferentes. Ló, guiado pela vista, se aproximando da destruição, e depois Sodoma e Gomorra foi destruída. Abraão, guiado pela fé, sem apegar, pela fé,
se apega à promessa e segue adorando. Segue adorando ao Senhor. A fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus retorna ao altar de adoração. A fé que agrada ao Senhor promove paz. A fé que agrada ao Senhor faz boas escolhas, tem discernimento. E a fé que agrada ao Senhor caminha com Deus, confia em Deus, confia nas suas promessas. Que nós, como igreja do Senhor, possamos viver confiando em Deus, confiando nas suas promessas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz compreender e crer que a tua palavra é viva e eficaz e ela é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E ela fala aos nossos corações nessa noite que a fé verdadeira é a fé que retorna ao centro da adoração. Ó Deus, que a nossa fé ela deve promover a paz e a renúncia. A fé verdadeira é aquela que escolhe pelas promessas, não pelas aparências. Ó Deus, e que a fé verdadeira é a fé que espera pela promessa e anda com Deus. Ó Deus, obrigado por nos fazer compreender isso nessa noite. E que de fato, em prática, nas nossas vidas, nós venhamos viver com os olhos fitados não nas coisas desse mundo, ó Deus, mas com os olhos fitados na promessa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para louvor da glória do Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações, ó Deus. Que a nossa vida seja baseada naquilo que o Senhor prometeu para nós. Viveremos, ó Deus, de forma fiel e agradável ao Senhor nessa terra, na expectativa de que uma nova terra virá e viveremos plenamente, nos alegrando eternamente face a face com o Senhor. Louvamos ao Senhor por isso. Ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos leve agora em paz para os nossos lares. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, guardando, livrando de todo mal. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Terça-feira, com fé em Deus, estaremos aqui. Amém?